Amém, glória a Deus, quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje é 14 de outubro, né? 14/10/2024. Vamos dar continuidade aqui nos dois vídeos anteriores aí. Nós falamos sobre Jesus sentado no trono da sua glória. Já explicamos por que ele vai sentar no trono da sua glória. Após julgar as nações, ele vai assumir o trono de Davi, seu pai. Em outros vídeos nós vamos explicar isso aí. Mas trouxeram esse gráfico aqui, eu sei que está um pouco pequeno, na verdade. Quem for usar na televisão vai ficar mais ampliado. No celular vai ficar um pouquinho menor, mas com certa dificuldade no visual. Mas vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Também já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos, acessando os vídeos e no mais que eu tenha mostrar a gratidão por tudo isso e louvar a Deus por tudo isso, né? Então vamos lá direto no assunto, que é muito importante. Jesus está voltando e quando você abre as redes sociais aí, você vê falar tanta coisa, rapaz. Vocês também já viram aí, né? Tá falando alienígena, tá falando que já estão conosco aqui há bilhares de anos. E hoje eu estava até vendo um certo vídeo aí dizendo que o camarada aí já catalogou 4 tipos de alienígena, hoje mostrou 50 espécies de alienígena, e o negócio está complicado. Mas não é que está complicado, é porque o diabo, né, o capeta, isso aí não porque é um negócio que é sério, pai. Ele sabe que Jesus está prestes a voltar para levar a igreja, né? Então tem bons ministrantes da palavra de Deus, boa, né, arqueólogo, até evangélico, e fala que não crê no arrebatamento e tal. Tem as suas questões, abre aqui, mostra aqui, faz assim, mostra aqui. Isso aí vamos deixar para lá. Mas que vai haver o arrebatamento, não vai. Vou dar algumas referências aqui, como os demais vídeos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, fala sobre o arrebatamento. E também 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 51 a 58, fala também sobre a transformação desse nosso corpo físico, amém? Para encontrar com o Senhor dos Ares. Estou resumindo aqui, porque o assunto aqui é outro. A glória a Jesus. Mas, eu vou entrar aqui sem muita explicação, ou melhor, sem explicar sobre as 70 semanas de Daniel, e vamos falar aqui sobre o versículo 27 das 70 semanas de Daniel. Mas antes, presta atenção. Tá pequeno aí no celular de vocês, mas na televisão vai ficar maior. A gente fez esse gráfico aqui, presta atenção, nós temos aqui esse gráfico, nós temos aqui esse gráfico, e nós temos aqui esse gráfico. Vamos esquecer esse agora, tá? Esse também no momento. Vamos falar sobre esse aqui um pouquinho. E o que nós vamos entender aqui? Presta atenção. Se você prestar bem atenção no que vai ser explicado neste gráfico, aqui estão ensinando a heresia aí, que não. Falando que a 70 semanas de Daniel já terminou. Outros que falam sobre o fim do mundo, alienígena, é porque está acontecendo isso, aquilo, não sei o que, um pá, tremendo. Mas você vai ver que a maioria deles não cita acerca do retorno de Jesus, porque não confessa Jesus mesmo. Então tem um trem errado na informação deles aí. Amém? É que tem um desenho animado aí, que o desenho é todo amarelinho, os bonequinhos, não vou falar o nome aqui, como precisa, todo mundo sabe quem, e que eles tais profecias, como é que eles adivinham. Chegou um certo irmão aí, dia desse perto de mim, e falou: você viu um desenho do aqueles bonequinhos amarelos, dessa cor aqui? Eu falei: vi, como é que realmente eles vê essas coisas assim, e prevê e acontece. Bom, quando você vê essa expressão, essa solicitação, ou essa observação de quem não é cristão, não aceitou Jesus ainda, aí dá até para aceitar e pensar: puxa vida, tá tudo bem. Mas ouvir isso aí de quem já é um cristão também tem que ser aceito, né? Tem que todos são perfeitos, nós somos falhos. Mas por que eu estou falando isso? É porque nós temos que observar o que a palavra de Deus diz, o que ela reza. Amém? Aqui.
Ó, não é o ponto que a gente vai citar aqui, mas se você tiver em um ministério, ou alguém chegar e falar que as 70 semanas de Daniel já terminou, se bem que o assunto aqui não é sobre as 70 semanas de Daniel. Inclusive já passou 5 minutos, vamos ver com 30 minutos nós fecha essa ministração aqui. Mas presta atenção se a gente tirar aqui. As 70 semanas de Daniel, todos nós sabemos que é um período de 490 anos. Tá? Ela é Daniel 9, versículo 24. A gente vai ler aqui para você. Vai ter que ler isso aqui, versículo 24. As 70 semanas de Daniel, veja essa faixa. É um período de 490 anos de 360 dias. Vou explicar muito detalhe, não tem outros vídeos desse canal, ou Despertar Escatológico e Pró da Fé Cristã, explicando isso aí. Pode ir os demais vídeos anteriores. Então imagina você, na Bíblia, capítulo 9, a partir do versículo 24, o anjo Gabriel, ele diz para Daniel, que já estava lá em Babilônia, que antes que o povo judeu voltasse para suas terras, haveria um período determinado sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Então presta atenção, você que é um cristão, permanece crente em Jesus, porque você faz parte da terceira etnia de pessoa na face da terra, né, por ter aceitado a Jesus. Essa faixa amarela aqui, ó, é a trajetória dos cristãos. Nós estamos vivendo aqui, a qualquer momento Jesus desce nas nuvens, para nas nuvens, e os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro, diz o apóstolo Paulo, e depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos o Senhor nos ares, seremos arrebatados, e encontraremos o Senhor nos ares, juntamente com eles. Esse pronome eles é os que morreram em Cristo, estão morrendo em Cristo, e o arrebatamento não aconteceu. Quando acontecer, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, Paulo explica bem isso. Então, tanto você que é um cristão, vai nessa parte, lê, relê, e principalmente vocês que não aceitaram Jesus e que faz parte da trajetória do futuro, do destino das nações gentílicas. Tá vendo essa pedra aqui? Do pé dessa estátua aqui? Tá lá em Mateus 21 e o versículo 44. Já citamos outros vídeos. Jesus fala, aqui estou dando várias informações, estou abrindo o leque. De uma coisa passa para outra, não é confusão aqui. Porque tem muitos detalhes para falar aqui, tem de meia hora. Então, lá em Mateus, capítulo 21, o versículo 44, vocês que não aceitaram Jesus, tá vendo esse vídeo aí? Olha para você ver. Versículo 44, Jesus diz, quem tropeçar sobre essa pedra, espedaçar-se-á. E no mesmo versículo ele diz, e sobre quem ela cair, será reduzida a pó. Então vocês das nações, vocês que não aceitaram Jesus, vocês que os cristãos pregam, fala para vocês, com todo respeito à expressão, entra no ouvido e sai do outro, o que você quer que nós os crentes façam? Você viu o que Jesus falou? Vamos ler Mateus 21. Aqui, ó, Mateus 21, versículo 44. Olha aqui, quer ver? Aqui, Mateus 21, versículo 44. Quando Jesus fala assim, que, ó, e quem cair sobre esta pedra, lembra que eu estou pulando 43 versículos. E quem cair sobre esta pedra, falando para os lavradores mal, a palavra tem aí desse canal, é a parábola dos lavradores mal. Mas vamos parafrisar aqui, essa afirmativa que Jesus falou aqui, duas afirmativas no mesmo versículo. A primeira já se cumpriu, nós vamos mostrar aqui, e a segunda afirmativa, que está no mesmo versículo, está ainda aberta para acontecer sobre vocês, que não é crente em Jesus, para acontecer sobre vocês que ainda não aceitaram Jesus, não faz parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja, eclésia, que a qualquer momento vai ter que sair de cena, vai ter que ser arrebatada para o céu, para dar lugar para a última semana de 7 anos, sobre a regência do anticristo, que vai governar o planeta Terra durante 7 anos, que é chamado de a última semana da 70 semana de Daniel. Então essa última semana é chamada de 70ª semana, amém?
e já cumpriu 69 semanas. Que confusão, hein? Que coisa, hein? Então, aqueles cristãos que já têm aproveitado, têm lido a Bíblia, vai nos cultos, ouve com atenção o que os ministrantes estão falando, que os professores de escola dominical estão ensinando, você que é um cristão, parabéns para você, você está bem adiantado, não estou falando grego para você. Agora, aqueles cristãos que estão dormindo, estão aqui treino, sono, estão indo na igreja, mas não fica atrasado da sala de aula não, meu irmão. A prova está chegando, você tem que passar na prova, você tem que passar no teste. Então, vamos lá. Jesus aqui, ó, uma pergunta para vocês que não aceitaram Jesus. Amém? Uma pergunta para vocês das nações, governantes. Ó, é para vereadores, com todo respeito, prefeito, promotores, com todo respeito, juiz, com todo respeito, e governante de nações, enfim, todos vocês que ainda não converteram, não aceitaram Jesus, não nasceu de novo, talvez com todo respeito também, vocês podem até, ter um atalho aqui, nós estamos na mesma posição e as camaradas não podem falar isso, não existe atalho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus através de atalho, não adianta. E a Bíblia fala desse atalho, há caminho para o homem que parece ser perfeito. Mas o fim dele é o quê? A morte. Então, tudo bem. Aí, vamos lá. Versículo 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Isso aqui é escatologia. Então, primeira pergunta. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. A pergunta dos evangélicos para vocês que não são cristãos, principalmente aqueles que não gostam das crentes, não gostam dos pastores, você gosta de nós mesmo, não. Jesus já falou, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro, então Jesus foi o primeiro a ser odiado. Se alguém detesta a nossa carne, isso para nós faz fichinho, faz nem gosta da nossa consciência, da nossa fé que nós temos em Jesus, que ele é o autor consumado dela. Amém? Glória a Deus. Então, quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Há uma pergunta que muitos de vocês não vai dar conta de responder. Mas você pode afirmar, não vai dar conta de responder, porque se conseguir responder, fala, então por que vocês não aceitam Jesus? Por que você soube responder na ponta da língua para nós cristãos e dar um jeitinho, esperando essa pedra cair sobre a sua cabeça? Porque vai cair, nós vamos mostrar aqui, e lá em Daniel também, em outras partes lá. Então, quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Veja bem, quando Jesus falou isso, foi antes da sua morte. Pós a morte de Jesus, 37 anos depois, o que aconteceu no ano 70? O imperador filho de Vespasiano foi lá e destruiu Jerusalém, a cidade, e o templo. Quem pode pegar isso? Nós cristãos fechamos a Bíblia e pergunto para vocês, professor de história secular, de faculdade, se você ser cristão, convertido para saber dessa verdade, não, está nos livros, está ralado da história secular e ninguém pode negar isso. Como é que Jesus falou uma coisa dessa aqui e aconteceu literalmente 37 anos depois da morte de Jesus? Alguém explica isso para os evangélicos? Alguém consegue explicar isso para nós? Ou vai continuar lá esperando a pedra cair sobre a cabeça de vocês? Vão fazer parte da igreja, da eclésia, do corpo de Cristo, que Paulo fala que nós somos o corpo. Existem várias passagens aqui que Paulo falando que nós somos o corpo, somos o corpo, somos o corpo. Como é que vocês fazem com essa afirmativa? Vocês, gentios da carne, como ele faz? Nós convertemos a Jesus, entramos em outra dimensão. Paulo disse que o Senhor nos tirou das trevas e nos fez assentar em regiões celestiais para aprender a Cristo. Não sei se foi Paulo ou Pedro, um negócio assim. Vamos continuar aqui a marcha? Vamos lá? Tá apertado? Tá não, né? Babão com açúcar para responder para os crentes. Os evangélicos. Babão com açúcar. Aqui. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Aqui, ó. Se você, antes de responder isso aqui, à luz da palavra de Deus, vamos ver primeiro aqui, ó. As 70 semanas de Daniel já passou outra coisa, realmente. Isso é informação, escatologia. Segura essa aí. As 70 semanas de Daniel é um período de 490 anos. Essa 70 semanas é dividida em 3 partes.
7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Então, 7 com mais 62 é igual a 69. Para 70, falta mais 1 semana. E essas semanas são de anos. Cada 7 anos é o que vale 1 semana. Não vou parafrisar aqui agora, eu já tenho, vamos ganhar tempo aqui. Já passou 15 minutos. Então, vamos lá. Você concorda? Não, tanto que não é do seu interesse. Com todo respeito, não é da sua alçada. Você não tem interesse, seu ouvido não é aguçado, você não tem uma curiosidade santa em conhecer e saber isso aqui que esse pregador e muitos outros estão dizendo para você, é porque você pertence aqui, ó. Então você vai ver aqui, ó. O sonho do rei Nabucodonosor sonhou, queria saber como é. De uma coisa passa para outra, né? O Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, ele sonhou, primeiro ele foi dormir, eu quero saber o que vai acontecer no futuro. Nabucodonosor queria chegar até a nossa era, aqui que nós estamos vivendo, no ano 2024, século 21. Ele queria saber. E ao que ele dormiu, Deus fez ele sonhar com a grande estátua. Veja que eu passei para outra coisa. Amém? Isso aí, dentro da teologia, irmão, saiu da ética. Eu não estou no trio de vagão de ferro, não, tá ligado? Desculpa. Ele sonhou, Deus deu para ele um sonho, a imensa estátua. De uma coisa passou para outra. A imensa estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, leito de cobre, as pernas de ferro. E ele sonhou. Depois nós vamos falar sobre a terra. Tá, vamos voltar aqui. Então, a 70 segundo Daniel é um período de 490 anos sobre a nação de Israel, não sobre as nações gentílicas, sobre vocês que não aceitaram Jesus, tá a profecia capítulo 2 e a profecia capítulo 4. O capítulo 7, correção, Daniel. No capítulo 7, Daniel vê no versículo 4, leão com asa de águia. Vou resolver aqui. Cabeça de ouro, Babilônia, no capítulo 2. Aí no versículo 5, ele vê um urso com 3 costelas na boca. O urso lá do capítulo 7, versículo 5, é justamente o peito de prata da estátua do capítulo 2 de Daniel, do mesmo profeta. Aí no versículo 6, ele vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo representa o bronze da estátua do capítulo 2, o terceiro império mundial. Aí no versículo 7, Daniel vê uma besta com 10 chifres. Essa besta com 10 chifres é justamente as pernas da estátua, as pernas de ferro, lá em Daniel 2. Vocês estão enquadrados nisso aqui. Nós, os crentes, já de camarote, maranata, Senhor Jesus, o arrebatamento vai acontecer só para quem é crente, acredita e espera. Glória a Deus. Amém? Então, se você é um cristão, está dormindo e não está mercendo isso aqui, fica firme com Jesus, que a qualquer momento a trombeta vai soar. A última trombeta, o apóstolo Paulo diz, vai soar e nós lá. Mas não é a última trombeta do Apocalipse, não. Isso é outra história. A última trombeta do Apocalipse, meu Deus do céu. Essa 7ª trombeta aí. Tá. Muito bem, então o que nós falamos aqui? Cabeça de ouro, peito de prata, vento de cobre e as pernas de ferro. Tá. Aí, e as pernas, os pés eram de barro e ferro. É justamente a era que eu e você, nós estamos vivendo. Tá vendo? Então, quando você abre a mídia, eles estão falando, chupa-cabra, é alienígena, é isso, é aquilo, aquela coisa, tá? Tirando sua atenção do arrebatamento. Eles não confessam Jesus, eles não têm na bagagem deles, na informação deles, acerca do arrebatamento. Isso é para nós, irmão. Eles não têm a crença que nós temos, não. A crença que nós temos em Jesus é porque nos tirou das trevas, desse sistema mundano aí, que não tem a luz de Deus, e nos colocou em regiões celestiais para aprender a Cristo. Aprender isso aqui. Está bem confuso, né? Mas isso aqui é para quem já está familiarizado com esse tipo de palavra, amém? Eu não posso estar aqui, Deus é bom, fazer uma campanha de prosperidade, que Ele vai te prosperar. Esse linguajar aqui no momento não existe, não. Então, se você é um cristão, é um crente acostumado a ver esse tipo de linguajar aí, você está em parafuso, junto com eles. Não estou entendendo nada. Eu sou evangélico, sou crente, estou na igreja, estou quase aposentando a igreja, caí nos dentro da igreja. Muitos anos eu dizia minha oferta, mas não estou entendendo nada que ele está falando. Nem vou ouvir, não estou entendendo o que ele está falando. É lógico. É lógico. A Bíblia diz, crescei na graça e no
conhecimento. Oséias 6, vinde e prossigamos a conhecer ao Senhor, porque ele fez a ferida, está aqui, ó. Eu já estou falando grego. Ele fez a ferida, depois e a ligará. Depois de 2 dias, nos ligará. E ao 3º dia, nos dará vida. Eu falei uma coisa bem complicada aqui, pesada para muita gente. Espera aí. Fala mais devagar, com a minha esposa. Fala devagar, meu amor. Aqui, ó. Então, já cumpriu 7 semanas. Vou explicar isso agora, vai tomar tempo demais. Já cumpriu 62 semanas. Por que a gente fez esse gráfico aqui direto e o mesmo gráfico aqui dá uma pausa e ele volta a ser forte aqui, depois do arrebatamento? E por que ele está aqui a mesma coisa? Aqui, ó, 1, 2, 1, aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. E 1 semana. Já aqui está tudo direto. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Então tem igreja, não sei o quê, tem entidade eclesiástica aí que ensina com todas as letras e as pessoas acreditam. Mesmo de suas igrejas acreditam. Nossa, 70 semanas já acabou. O que vai que acabou? Olha aqui. Jesus disse, ó. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Então, vamos entender o seguinte. Que Jesus é a pedra de tropeço para Israel. O que Jesus quis dizer aqui? Ele está dizendo que justamente depois de 37 anos, depois da sua morte, o que aconteceria com Jerusalém? Seria destruída, o templo destruído, e os judeus, ó, perderia no ano 70 a sua nacionalidade. Muita coisa para explicar isso aqui, é triste demais, mas vamos resumir aqui, tá? Só uma pincelada. Os judeus deixou de ser uma nação. Se bem que não foi no ano 70, é no ano 135, né? 65 anos depois, mas tudo bem. Aí o judeu deixou de ser uma nação. Quando os judeus foram rejeitados, essa nação foi rejeitada, já havia cumprido 2 etapas das 70 semanas de Daniel. 2 etapas. 7 semanas e 62 semanas. Você quer ler aqui em Daniel capítulo 7, capítulo 9? Daniel 9, e o versículo 24, o anjo fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, aqui, ó, peraí, 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão determinados sobre o seu povo. A igreja desistia. A igreja de Jesus era o mistério que foi revelado para o apóstolo Paulo. Nós já falamos isso à luz da palavra de Deus. A igreja nem existia nessa época que Daniel, o anjo estava falando de Daniel. O povo judeu está para voltar para Jerusalém. Aí o anjo fala para Daniel, antes de voltar, tem um período determinado sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Esse aqui é a profecia sobre os judeus. Já cumpriu parte e parte falta. E parte, a última semana, está aí aberta. Então fica essas nações aqui, ali, já é porque tá me elogiando com nós, é que tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, é o filho do Buda, o sol vai esquentar, porque o céu vai acontecer com ele. Tá falando um monte de coisa, Terceira Guerra Mundial, porque as bombas acabaram com o mundo. Eles esquecem isso aqui, isso. Nós sabemos que a igreja tem que ser arrebatada, eles têm que eleger o governo mundial. A ponta pequena, o chifre pequeno, lá no capítulo 7 de Daniel, versículo 8, no versículo 7, fala do quarto animal, a besta com 10 chifres, porque no versículo 4 fala do leão com asa de água, Babilônia já se foi, esse primeiro império mundial. No versículo 5 ele fala dos Medos e Persa, que é o urso contra o estrela na boca, também já se passou. E o versículo 6 ele fala do leopardo com 4 cabeças, 4 asas, o império de Alexandre da Grécia já se passou. E o versículo 7 fala das pernas de ferro, da besta com 10 chifres, também Roma já se passou. Mas os pés misturados com ferro e barro é a Roma levantando-se novamente,
Por isso que no versículo 8 do capítulo 7, Daniel fala, estando eu considerando aqueles 10 chifres, eis que no meio deles levantou um chifre pequeno e falou coisa contra o Altíssimo. Aí você vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vê o que Paulo diz ali, reza ali, acerca do anticristo, o governo de um filho do pecado, o homem da perdição. E aí o anjo aqui, ó, Daniel, onde é que está Paulo? Há 2000 anos atrás. E aonde está aqui falando sobre isso aqui? Há 600 anos antes de Paulo. Há 2.600 anos atrás, a partir daqui até chegar a Daniel. Tá vendo? Isso aqui é escatologia. Já passou comigo. Ai. Tem que terminar aqui daqui uns 10 minutos. Gente. Ai, quem não aceitou Jesus? Aqui que o anjo fala, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, sobre o povo de Israel. Concorda? A igreja não existia e as nações gentis profeciam sobre vocês que não faz parte da nação de Israel e nem converteu a Jesus. Daniel 2, Daniel 7. Não vamos falar isso aí, só deu uma informação pincelada sobre a sua santa cidade, para cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Jesus ainda não desceu do Monte das Oliveiras, conforme Apocalipse 19:11, ele não desceu montado no cavalo branco ainda para trazer a justiça eterna. Amém? Glória a Deus, então está em aberto. Concorda? Está em aberto. Concorda? Está em aberto. Aqui, ó, a justiça eterna. Selar a visão e a profecia. E para ungir o Santíssimo. Agora aqui em versículo 25, aqui, ó, olha o que o anjo fala aqui, ó. Olha aqui a ponta valia. Aqui está toda a cronologia da 70 semana de Daniel. Então tem um ministério aí que fala que 70 semanas de Daniel já terminou. Deixa pra lá. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui, ó, 7 semanas e 62 semanas. E é engraçado, desse gráfico deles aqui, poderia estar afirmando aqui, ó, 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. Como é que ele não fala da última semana? Como é que o anjo não fala para Daniel aqui os últimos 7 anos? E como é que tem esse ministério? Eu estou aqui para falar dele, mas já que eu estou no cardápio aqui, a primeira parte nós abrimos, vamos falar então, né? Vamos ver se está gostoso de poder alimentar isso aí, porque se não passa de uma heresia. Ou isso não passa de uma má interpretação da palavra de Deus, que isso aqui é um erro grande e gravíssimo dentro da escatologia, principalmente da profecia de 70 semanas de Daniel. É um erro gravíssimo. Tem julgado muita gente um equívoco. Se os seus membros estão julgados um equívoco, imagina os seus líderes. Meu Deus do céu. Aí, quer ver, ó? O príncipe haverá 7 semanas, tá aqui, 49 anos. 7 semanas. 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas. Tá aqui, ó. 7 semanas e 62 semanas. Aí, velho, 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daí você tem isso que é uma meta. Versículo 6. E depois das 62 semanas. Ele falou de 7 semanas. Tá. Mas, e depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias. Aqui, ó, aí pra você ver. Olha esse gráfico aqui, o erro deles. Colocaram Jesus aqui, ó, morrendo no meio de 7 dias de tribulação. E esse que é o ensinamento deles. Que ele veio com 33 anos, fez um pacto com Israel por 7 anos, com 33 anos morreu. Os judeus tinham que parar com a oferta de sacrifício manjar, porque está escrito aqui, no versículo 27. Aí eles ignorou todo esse processo da formação da igreja, e ignorou sobre a rejeição de Israel, o corte que Deus fez em Israel, cortou Israel de Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 11, e o versículo 7, Paulo fala, pois que o que Israel buscava, não encontrou. Os eleitos encontraram, alcançaram, e o resto foi endurecido. E esse endurecimento, o salmista Davi já profetizou sobre isso, o profeta Isaías já falou sobre essa cegueira que Deus fizera com a nação de Israel a favor dos gentios. E Paulo fala em Romanos 11 e versículo 17, fala que nós fomos cortados do natural zambuzeiro bravo.
pecaminoso e contra a natureza, enxertados na boa oliveira, no lugar de Israel, provisoriamente. Nós estamos enxertados em Cristo Jesus no lugar dos judeus não messiânicos, dos judeus que não aceitou Jesus ainda. E esse Jesus que não aceitou, e esses judeus que não aceitaram Jesus ainda, não aceitaram Jesus ainda, eles só vão aceitar o seu Messias, aceitar Jesus, no final do 7 anos de tribulação, na batalha do Armagedon, aonde Cristo vai descer, o seu Messias vai descer, vai tirar o coração de pedra deles, vai dar o coração de carne, como diz Jeremias, parece 31 ou 30, vai dar o coração de carne e o Espírito Santo, que nós recebemos no dia do Pentecostes, que desceu sobre a igreja judaica ali, esse Espírito vai estar no coração desses judeus que vai passar pela grande tribulação. Mas e os judeus que aceitar Jesus? E os judeus messiânicos? Vai subir lá arrebatamento a qualquer momento? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, e principalmente o versículo 11, citando nós, os ex-gentios na carne, que agora faz parte da igreja do Senhor, e Paulo fala, portanto, lá em versículo 11, Efésios 2, 11, portanto, lembrais que vós antes erais gentios da carne. E Paulo começa a ensinar isso aí. Falando, nós somos cordeiro, comparticipante dos judeus messiânicos, da mesma promessa em Cristo Jesus. Agora, os judeus incrédulos vai passar pela grande tribulação. E vocês, incrédulos, que não aceitou Jesus, também vai passar pela grande tribulação e vai esperar essa pedra atingir a estátua dos pés, como Daniel viu, o Nabucodonosor viu, e Daniel falou, estava vendo isto, ó rei, capítulo 2, Daniel, versículo 34, estava vendo isto quando a pedra foi cortada sem mãos e atingiu a estátua nos pés. E aí a estátua se fez, a pedra atingiu a estátua nos pés e a estátua, foi desmanchada, então foi destruído o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, o qual se fizeram como a propaganda da Enestim. E o vento se levou. Mas a pedra que atingiu a estátua nos pés se fez um grande monte e encheu toda a terra. É a volta de Jesus, é o reino milenar de Jesus, ele vai assumir todo Davi, seu pai, vai estar aqui, inaugurando o milênio, a certa dispensação. Aí você deixa de ler isso, deixa de estudar isso, ignora isso aqui, porque é Bíblia, e vai pegar celular, rede social, e vai ver cientista, esses blogs, não sei o quê. Fala, porque o sol está esquentando, a minha já está muito tempo com nós aqui, alguns deles até governo, porque eles até viram ser humano, né? Tá esse negócio aí. Está dizendo que alguns governantes aí já é um ET formado de ser humano, mutação. Isso é para tirar os crentes de cabeça, rapaz. Tô falando rápido demais. Nos próximos vídeos eu vou tentar explicar isso aqui bem devagar, de cano, além. Aqui, a anjo falando aqui, ó. É a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Aqui, ó. E depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O que aconteceu 37 anos depois da morte de Jesus? O povo do príncipe, o imperador Tito, filho de Vespasiano, veio destruir a cidade e o santuário. Então Israel aqui, perdeu a sua nacionalidade, em 135, né? Mas perdeu o seu templo, perdeu a sua cidade. Aí esse povo aqui fala que vai fazer um tratado com muitos por uma semana. E Daniel fala aqui no versículo 7, o anjo fala que o governo mundial vai quebrar o tratado depois de 3 anos e meio. Vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Esses 7 anos aqui é o 7 anos de tribulação. E tem nada a ver que Jesus fez tratado com Israel e durante 3 anos e meio e morreu e vai fazer cessar a oferta de sacrifício manjar. Jesus fez cessar a oferta de sacrifício manjar, eles continuaram até o ano 70, continuar sacrificando. Quem vai fazer cessar a oferta de sacrifício manjar é o governo mundial, o anticristo, o filho do pecado. Porque quando a igreja subir, o arrebatamento da igreja, quando nós for embora, o caminho vai estar aberto para cumprir a última etapa aqui da 70 semana de Daniel, que já cumpriu 7 semanas, 62 semanas, está aqui, ó. E a última que fala está no versículo 27. E entre o versículo 26 ao 27 tem essa lacuna de 2000 anos, essa formação da igreja aqui. E está nesse equívoco, ensinando heresia, ensinando tudo errado para o povo.
É a terceira guerra mundial, tá? Que terceira guerra mundial? Primeiro a igreja tem que subir, vocês têm que eleger o governo mundial, ele tem que quebrar o tratado no meio dos 7 anos de tribulação, no meio de 7 anos, trazer a grande tribulação, Jesus tem que descer, mandar o governo, o anticristo para o lago de fogo, o falso profeta que bajulou ele para o lago de fogo, pegar o capeta, Satanás, e lançar no posto do abismo, fechar por 1000 anos, e acertar, e pôr o leão comer paia, Isaías 11, e pôr o urso pastar com a vaca, e pôr o cordeirinho dormir com o lobo, deixar a criança brincar com a cobra, Isaías 11 está rezando isso, Isaías 2, as lanças, os escudos, as espadas vão se transformar em chadões, em foice para o plantio da terra, a maldição vai sair, essa bagunça vai sair, a operação do diabo vai sair da vida das pessoas, e vai ser só paz, irmão, e vai ter a paz mesmo. Aí vai ter o reino utopia que tanto nós almejamos, mas só Jesus tem para dar. Vocês das nações e vocês que não aceitaram Jesus ainda, tratam de aceitar Jesus. Como é que você quer que os crentes pregam para você, meu irmão? Como é que se pega o evangelho para vocês? Deixa eu finalizar aqui hoje, nós tá dando acho que 40 minutos. Nossa, tem que terminar aqui. Aqui, ó. O próximo vídeo nós vamos continuar com esse bem bravo, tá? Bem, glória a Deus. Aqui, ó. E o seu filho será como inundação, o filho de Jerusalém. Inundação de exército romano. E até o fim haverá guerra. A guerra no Oriente Médio acabou? Liga a televisão, vai na rede social para você. Liga seu celular, puxa seu celular. Como está a situação do Oriente Médio, principalmente Israel? Você vai ver lá. É bomba para cá, bomba para lá. Acabou? E o que está escrito aqui? Há 2.600 anos atrás, haverá guerra até o fim. Que é chupacabra, ET, alienígena, já está conosco aqui há muito tempo, e tem já 50 espécies dele, e eles até, alguns deles até governante, que pode virar ser humano, aquela coisa toda, mutação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Assolações. Agora você quer ver o que Jesus falou aqui? Mateus 24, 15. Aqui. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de quem falou? O profeta Daniel. Quem falou? O profeta Daniel. Está no lugar santo, quem lê entenda. 70 semanas de Daniel já acabou? A última semana que o anticristo faz um tratado com Israel e rasga, depois de 3 anos e meio, rasga o tratado e assenta no templo judaico. O templo judaico nem estava erguido mais. E quando Jesus citou isso aqui, ó, quando, pois, vides que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Aí o judeu podia até entender, o homem já vai abominar esse templo aqui. Mas o templo está por terra. E agora, como é que fica? Os judeus não desceram, deve estar rindo dos judeus messianos. Aqui, cadê o templo? Descia, vocês aí, falou assim, cadê? O templo está por terra. Está por terra? Quer ver a 2 Tessalonicenses, que é que Paulo diz aqui? 2 Tessalonicenses. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quer ver? Tem resposta para isso? O anticristo. O que Paulo está falando aqui? Aqui o Paulo falando. Ora, irmão, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Fala com a igreja. Reunião com Ele. Vocês que não aceitaram, vai reunir com Jesus? Vai reunir com Ele aonde? Onde é que está escrito que vocês vão reunir? Muito pelo contrário, essa pedra que é Jesus, ele diz, quem tropeçar sobre essa pedra, despedaçar-se, foi despedaçada na nação de Israel no ano 70. E ele disse, sobre quem ela cair será reduzida a pó. O que Daniel vê lá, capítulo 2, versículo 37. O que ele fala da Nabucodonosor? A pedra que viste foi cortada sem mão de homens, atingiu a estátua nos pés. Está vendo Jesus, o próprio Jesus citando que ele é a pedra que vai esmagar vocês tudo aí, por não ter aceitado a ele. Vai esperar o peso dessa nação, dessa pedra. Desculpa. Olha o que Paulo fala. Que não movais facilmente do vosso entendimento. Nós, como crente, entende o quê? Nós, como cristãos, entendemos o quê? Muitas coisas que vocês não entendem, porque Jesus disse, é necessário que eu vá. E se eu não for, o Espírito Santo vai descer. E se eu for, o Espírito Santo descerá. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. E aí?
Por que não os crentes sabem dessas coisas e vocês que não aceitar Jesus não sabem? Ah, eu sei. Tu sabe, seu hipócrita, com todo respeito, e não aceita Jesus? Por quê? É porque não vai com os crentes. Ah, é? É porque não gosta da Bíblia. Ah, é? Por que você não entra pela porta que é Jesus? Ninguém está te obrigando. Eu não estou te obrigando, não. Jesus disse, se não credes que eu sou, morrerei em vosso pecado. Ele é verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Aqui que Paulo fala. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou filho da perdição. É esse o homem do pecado para fazer um tratado com Israel. Vamos ler Daniel lá para terminar. Como é que a 70 semanas de Daniel já acabou? Tem uma igreja aí, um ministério aí, sei lá o quê, que fala que 70 semanas de Daniel já acabou. Como é essa fiada? Heresia, rapaz, presta atenção. O que você está falando? Heresia, conversa fiada. Você pode ensinar, irmão. Ah, presta atenção, irmão. Presta atenção. Aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que Jesus fala aqui em Mateus 24? Vamos lá? Vamos voltar aqui em Mateus 24? Mateus 24. Cadê Mateus 24? Aqui. Quando, pois, vis que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Jesus nem falou. Estiver no lugar santo do templo. O que Paulo está falando aqui? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Que templo? O templo que vai ser reerguido após o arrebatamento da igreja, pela concessão do anticristo. Os judeus não messiânicos vai querer que o governo mundial libera eles para reerguer o templo. Finalizando aqui, o castiçal está pronto, o peitoral está pronto, as vestes estão prontas, os judeus estão estudando o Torá para servir do templo que vai ser reerguido. Você já ouviu falar da novilha vermelha? Pega seu celular e fala assim, novilha vermelha em Israel, para você ver. Ele só está esperando essa novilha. Tem kibbutz lá, fazenda, criando novilha vermelha. Os judeus lá, ortodoxos lá, aqueles sacerdotes lá, aqueles rabinos, tá doidinho que nasce a novilha vermelha para matar a novilha, pegar a cinza dela para espargir nos sacerdotes, nos templos lá que vão servir do templo judaico nessa era aqui. A igreja tem conta com isso não, meu irmão. A igreja vai subir. É muita informação. Vou ter que parar. Está aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, que nem parece Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, vazando. Eu estou aqui mexendo com o celular, que aqui a história aqui é outra. Mas já entrou no cardápio aqui, a lembrança muito boa desse cardápio aqui, glória a Deus, com todo respeito. Para com essas campanhas de prosperidade. Campanha de prosperidade, Deus te dá bênção aqui, prepara o povo para ficar preparado para o arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata, na Senhor Jesus. Para com esse negócio. Está aqui. Aí, olha o que Paulo fala aqui para nós, os cristãos, no versículo 6, de 2 Tessalonicenses 6, 2, 6. Olha o que Paulo fala aqui, cara. Quer ver? O que Paulo fala aqui? Aqui. E agora vós sabeis o que eu detenho, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Bem valeu essa. Paulo sabe, e agora vós bem sabeis quem o detém. Quem é o detentor para essas nações não eleger o governo mundial, para governar sobre vocês, mulher crente? Quem é o detentor? O Espírito Santo que desceu de Pentecostes e está no nosso coração, fez morada no nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu e o Pai entraremos nele, faremos morada nele, cearemos com ele, ele ceará conosco. Já aceitou Jesus? Já escancarou seu coração para ele? Ou está esperando isso aqui? Ou você está esperando isso aqui? Quer ver? Daniel 7, Daniel 9. Daniel 9,
9, olha o que diga aqui, capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. Aqui também no versículo 26, versão B, ele fala sobre a abominação. Haverá guerra até o fim. Estão determinando a abominação. Daniel falou. O anjo falou para Daniel, desculpa a correção. O anjo falou. E haverá guerra até o fim? A guerra até hoje. Por que você não assume? Que isso que está na escritura. Por que não assume? E haverá guerra até o fim e está determinada as assolações. O que Jesus falou em Mateus 24:15? Quando foi visto que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel? Tiver lugar santo, querer dentro. Não tem o templo. E como é que Paulo fala sentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus? Como é que você explica? Explica isso para os evangélicos, explica isso para os crentes, explica para nós. Você quer correr de nós como capeta corre da cruz? Para com esse negócio, meu irmão. Presta atenção. A gente quer ajudar vocês. Quer mostrar para vocês o caminho do céu. Jesus, eu sou o caminho, diz ele. Ele é o caminho do céu. Você não quer nada com Jesus, está aqui, meu irmão. Vocês são gentis na carne. E os judeus, se estiver ouvindo esse vídeo que não é desse ano, vocês vão enfrentar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora aqui, versículo 7. E ele firmará aliança, fará um concerto com muitos por uma semana. Aí vem falar aqui que é Jesus, esse ano é Jesus, que no meio dessa semana Jesus morreu, e porque está escrito aqui que vai parar com a oferta que fiz já. Jesus morreu, deveria ter parado, não parou. Não parou, só parou porque o templo foi destruído no ano 70. Então como é que é Jesus que está fazendo essa aliança? É o anticristo, o governo mundial, está vendo o apóstolo Paulo falando aqui, não? Se opõe contra tudo que chama Deus. Olha o que ele vai fazer. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Não tem nada de Jesus, é heresia. Heresia, mas o erro, o furo, o erro mais errado, feio, mais feio. Nunca vi um erro como o erro. Aliás, tem vários. Mas esse daqui, vou te falar, né? Tá descarado. É descarado o erro desse aqui. Olha aqui. Aqui, ó. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Por uma semana. Como é que no versículo 25 ele fala 7 semanas? Até no versículo 26, 7 semanas, 62 semanas. Ele não falou 7 semanas, 62 semanas, uma semana. Chegou nas 62 semanas, que dá o completo de 69 semanas, ele não citou a última semana, não. Ele só citou a última semana no versículo 27. Então isso quer dizer que o versículo 26 para o 27 tem uma lacuna de 2.000 anos. 2.000 anos, desde que Jesus foi rejeitado, Deus parou essa contagem. Olha a faixa azul mais escura. Parou. Onde é que ela aparece? Depois do arrebatamento, vós bem sabeis que eu detenho até que no meio ser tirado. Esse problema em vós aos crentes, nós sabemos que o detentor, para não eleger esse governo de filho do pecado, o homem da perdição, para governar sobre vocês, nós sabemos que é o Espírito Santo da igreja. Porque no Apocalipse 13, no versículo 2, fala que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Aí, o diabo vai dar poder para esse governo mundial. Agora o diabo não pode dar esse poder por causa da igreja. Nós estamos aqui evangelizando vocês. Evangelizar é preciso. Vou terminar aqui, ó. E ele fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjar. É Jesus? Com a morte de Jesus? Esse erro gravíssimo? E ele fará aliança com muitos por uma semana. Aqui, no versículo 27, está citado a última semana. Mas no versículo 25 ao 26, fala da morte do Messias, da destruição de Jerusalém, do templo. Não fala? Muito bem. Então, como é que a última semana terminou? Agora que o anjo fala da última semana, no versículo 27. E Paulo fala dessa última semana também, 2 Tessalonicenses 2, e de 3 a 4 versículos ali, ó. E Jesus falou em Mateus 24:15. Vai juntando os fatos, vai juntando o quebra-cabeça. E deixa de ser quebra-cabeça. Conhecereis a verdade vos libertará. Dor, está fechando quase uma hora. Ela vai dar meia-noite. Vai ser dia 15. Dia 15 de outubro. Para 2 minutos. E na metade da semana fará cessar a oferta de sacrifício de manjar. Sobre a ala da abominação virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Interessante isso. Interessante, hein? Aí, finalizando aqui, eu sei que é muita coisa. Isso aí, irmãos, desculpa. Já me pediram, faz vídeo em 10 minutos, 15 minutos, assim.
Mas não tem jeito, não tem jeito. Aí, tá fechando quase uma hora de explicação. Então a gente acaba entendendo o seguinte, para aqueles que gostam, aqueles que têm o apreço pela palavra, que quer conhecer a verdade da pessoa de Jesus, nós estamos aqui para fazer o possível que ele nos capacita a fazer. O impossível quem faz é Deus. É impossível, realmente, um vídeo de uma hora e meia, é impossível a gente ter, com todo respeito, um prazo para tal, né? Fazer igual a Marta, ouvindo Jesus falar e ocupado com as coisas. E Maria largou tudo e sentou, fala Jesus, para falar a noite inteira. Eu estou te ouvindo, junto com os discípulos. Tá lá. E a Marta está lá trabalhando, eu estou ouvindo. Depois ela vai falar sobre isso aí. Tá bem? Então, olha, Daniel aqui, ó. Olha o Daniel 2, do sonho do rei Nabucodonosor. Quero parafrisar aqui, ó, o versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre de cobre, e as suas coxas de ferro. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as coxas era de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mãos, sem auxílio de mão, Jesus. Essa pedra é Jesus. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Que Jesus falou em Mateus 21, Mateus 21 e 44? Quem tropeçar sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Israel tropeçou na pedra e despedaçou. No mesmo versículo que falou, e sobre quem ela cair será reduzida a pó. Como é que Jesus citou isso numa classe? Daniel, 600 anos antes dele, Jesus citou. Vamos finalizar aqui para vocês, governante, que está galfiando um ou outro aí. Vocês têm que fazer isso, já está escrito. Haverá nação contra nação e reino contra reino. Muito bem? Então, está aqui, ó, Daniel falando aqui, ó. Mas, Daniel 2, 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo, o reino que Jesus vai trazer, venha ter o reino, Pai nosso, né? Venha ter o reino, né? Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Mas como é que o mundo vai acabar? Alienígena vai detonar o mundo, e que isso vai ter isso, vai ter aquilo. Conversa, com todo respeito, fiada, rapaz. Presta atenção. Enquanto você não conhece a verdade, vai ficar olhando, é verdade, é verdade. Corre para Jesus que vai esclarecer. Aí ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, agora é dia 15 de outubro de 2024, né? Começou a escuta aqui 14 de outubro e está terminando aqui dia 15 de outubro, né? Que Deus continue abençoando. Quero pedir mil perdão a vocês aí, para esse vídeo parece que durou 1 hora, mas falou e corrido, né? Isso nem para quem está fazendo bacharel, escatologia, quem tem interesse em conhecer mais as profecias. Humildemente, eu sou obrigado a dizer o seguinte, que aqui a gente só tem uma pincelada. Mas talvez eu vou voltar com esse gráfico ou com outro gráfico que está mais esclarecido, tem mais detalhe, e vocês vão acompanhar aí, vai acompanhando isso aí para vocês verem que o bicho vai pegar para quem não aceitou Jesus. E depois que a gente faz esses vídeos, a gente vai assistir esses vídeos, a gente fica lamentando de tanta coisa que poderia ter falado ali na hora, mas passou batido e não falou, que maravilha. O que eu posso aconselhar a vocês, aceite a Jesus para que ele possa esclarecer todas essas coisas para você. Porque se você não aceitar Jesus, não receber o Espírito Santo, que é o autor, o professor e o intérprete dessa palavra, tudo que eles colocar lá na internet, lá na mídia, lá nas redes sociais, não vai ter mais o que comer mesmo, porque, com todo respeito, não conhecemos a verdade, eles vão falar sobre a Terceira Guerra Mundial aí, aquela coisa, e vai vir com essa conversa outra vez, viu? Mas não.
Grapado, Senhor, muito obrigado. Amém.